e viu que a pedra da entrada tinha sido removida. Então ela correu ao encontro de Simão Pedro e dos discípulos, aquele a quem Jesus amava, e disse: tiraram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde o colocaram. E Pedro e o outro discípulo saíram e foram para o sepulcro. E os dois corriam, mas o outro discípulo foi mais rápido do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. E ele se curvou e olhou para dentro, viu as faixas de linho ali, mas não entrou. E a seguir Simão Pedro, que vinha atrás dele, chegou, entrou no sepulcro e viu as faixas de linho, bem como o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus. Aqui eu já vejo algo interessantíssimo. Nós vemos 3 pessoas correndo. Uma em busca de socorro e outras porque ouviram a notícia. E nessa corrida, um correu mais do que o outro. Mas quando eles chegaram no lugar, um parou e não conseguiu entrar. O que correu mais não conseguiu entrar no sepulcro. E o que vinha atrás entrou. Pode parecer que você está chegando atrás, mas importa que você entre. Importa que você chegue no lugar certo e olhe e entre. Não adianta o outro só correr na tua frente. A gente pode ver milhares de pessoas correndo na nossa frente, irmãos, mas isso não significa que elas vão entrar no lugar devido. Às vezes elas vão chegar e só vão ficar olhando. Foi o que João fez. João não teve coragem de entrar, mas Pedro teve coragem de entrar. E o Senhor te dá coragem nessa noite para entrar, e te dá vigor e força para você correr. Porque, irmãos, tem coisas que só conquistamos à força. O céu é tomado à força. Você tem que correr, você tem que ir no teu limite. Aí aqui a gente pula para o verso 10 e diz assim, ó: e os discípulos foram para casa. Eles olharam aquela cena. Pedro entrou, viu os lençóis, viu tudo, viu as faixas, mas não viram o corpo de Jesus. Maria, ela tinha ido lá para ungir o corpo de Jesus. Maria, ela teve uma disposição que outras pessoas não tiveram. Fala para quem está do teu lado: tenha percepção para fazer aquilo que ninguém viu que tem que ser feito. Ora mandara mandara candara brandas. Sempre tem coisa para fazer, principalmente no reino de Deus. Sempre tem coisa para a gente fazer. E ali, irmãos, eles olharam, eles viram, mas eles foram embora. E quem ficou? A que foi primeiro. Maria Madalena ficou. Aí diz aqui o verso 11: Maria, porém, ficou à entrada do sepulcro, chorando. E enquanto chorava, curvou-se para olhar dentro do sepulcro. E viu 2 anjos vestidos de branco, sentados onde estivera o corpo de Jesus, um à cabeceira e o outro aos pés. E eles lhe perguntaram: mulher, por que você está chorando? E levaram embora o meu Senhor, respondeu ela, e não sei onde o puseram. Nisso ela se voltou e viu Jesus ali em pé, mas não reconheceu. Como tem situações na nossa vida que a gente não reconhece Jesus, né? Como tem momentos que a gente não consegue enxergar que aquilo ali veio de Deus, que aquilo ali quem fez não foi a nossa força, não foi a nossa capacidade, não foi a nossa inteligência, mas que foi Jesus. Maria estava diante de Jesus, mas ela não o reconheceu. Ela tinha ido de quem, irmãos? Hein?
ela tinha ido ungir o corpo de Jesus. Ela estava diante dele e não reconhecia. Versículo 15. E disse ele: mulher, por que está chorando? Por 2 vezes ela é questionada. Pelos anjos e depois pelo próprio Jesus. Tem hora, irmãos, que o choro tem que acabar. Há tempo determinado para tudo nessa vida. Tempo de rir, tempo de chorar. Rabondarás. Deus quer que você pare de chorar migalhas. Deus quer que você pare de ficar choramingando pelos cantos. Não vai mais adiantar você chorar. Agora é tempo de correr. Agora é tempo de se levantar. Meu Deus, é muito forte. E ele falou: mulher, por que está chorando? Quem você está procurando? Pensando que fosse o jardineiro, ela disse: se o Senhor o levou embora, diga-me onde o colocou, e eu o levarei. Como tem momento que a gente fica todo desnorteado. A gente quer botar até a culpa nas pessoas. Não adianta você ficar botando a culpa nas pessoas. É tempo de olhar para nós. Onde eu errei? O que eu deixei de ver? O que Maria estava deixando de reconhecer no Mestre? Por que ela não estava conseguindo entender que era Jesus? Ela pensou que era um carpinteiro. Carpinteiro não, carpineiro, né? Isso. Um jardineiro em outras versões, não é isso? Que diz? Aleluia, jardineiro. E se o Senhor o levou, diga-me. E ela estava com autoridade. Jesus, no 16, Jesus lhe disse: Maria. Então, voltando-se para ele, Maria exclamou em aramaico: Rabone, que significa mestre. Jesus não nos trata por apelidos. Jesus, ele nos chama pelo nome. Jesus está te chamando pelo nome hoje para que você o reconheça como mestre. Para que você veja, para que os seus olhos sejam abertos. Amém? Recebe essa palavra. É tempo de correr, é tempo de pedir, de abrir, de bater na porta. Maria não fez como os discípulos. Ela permaneceu no lugar. Os discípulos olharam, viram que o túmulo estava vazio e foram embora. A gente não pode fazer mais nada. O túmulo está vazio. Levaram o corpo de Jesus. Aí um deles deve ter dito: Quem será que levou? Só Deus sabe. Vamos conjecturar. Vamos conjecturar um diálogo de Pedro e de João. Quem levou? O que você acha? Não sei, só Deus sabe. Mas eles, naquele tumulto, a gente não consegue lembrar das promessas. Na hora da dor, na hora da angústia, a gente não consegue lembrar da palavra de Deus, que diz que Ele pode fazer tudo na tua vida, que Ele pode mudar o quadro da situação. A gente não vê Pedro falando para João: vai ver que ele ressuscitou e foi nos visitar. Pedro não poderia ter falado isso, irmãos? Eles chegaram diante do sepulcro, o sepulcro estava vazio. Por que será que eles não pensaram que Jesus estava ressuscitado? Porque na hora que a gente está no meio do furacão, a gente não consegue lembrar de nada. A gente não consegue visualizar lá na frente. A gente não consegue lembrar das promessas. Eles simplesmente deram as costas. Se eles tivessem permanecido ali como Maria permaneceu, eles iriam ver o milagre. Não adianta nada também você entrar no lugar, estar à porta do lugar e não ver o milagre. Não permanecer para contemplar o milagre.
Deus tem milagre para nós nessa noite. Amém? Mas você tem que correr, você tem que permanecer, você tem que perseverar. Porque o Senhor vai quebrar cadeias nessa noite. Bota aí, querida, e vem para cá.